Bastão de Asclépio. Você conhece esse arquétipo, essa logo? É deste arquétipo que vou falar neste vídeo, porque um internauta perguntou o seguinte: boa noite, Paz, tem algum arquétipo para curar os pés? Para curar enfermidades? Tenho muita dor nos pés. Tenho esporão calcâneo e fascite plantar. Sensação de fogo. Não aguento mais de 3 horas em pé por dia. Deus o abençoe. Bom, o arquétipo do bastão de Asclépio é muito tradicional, é o mais antigo e ele não sofreu alterações, diferente de outros simbolismos aí que representam a área da saúde. Metodologias, ferramentas e dispositivos para auxiliar no processo de cura são fartos, mas você precisa se pautar por um ou alguns deles. Para você que quer melhorar a saúde, você quer a cura, primeiramente é meu conselho que você faça uma carta mágica. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra temas como carta mágica, ressonância harmônica, arquétipos e muitos outros. A carta mágica, quando você aplica ela no seu cotidiano, ela vai produzir uma auto-hipnose. E ali você vai escrever: eu me curei da fascite plantar, etc. Eu sou muito grata. Me curei das doenças que eu tinha nos meus pés. Aprenda a fazer essa carta através dos meus vídeos, porque ela vai fazer toda a diferença no processo aí, na sua busca por cura. Outra ferramenta maravilhosa que temos é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu também falo dele nos meus vídeos. O professor Hélio Couto instituiu uma ferramenta chamada ressonância harmônica que atua no inconsciente da pessoa à distância. O Hélio Couto é o primeiro médium que eu conheci que podemos confiar plenamente. Todo o seu trabalho é veracidade. Todo ser humano é médium, mas existem médiums irresponsáveis. E Hélio Couto é água limpa, é água cristalina, direto da fonte divina. Para mim foi um presente divino conhecer o trabalho e a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto fala de karma nos trabalhos dele. E todo atendente, todo mestre, toda pessoa que está fazendo aí algum benefício para o povo, sem mencionar o karma, está equivocado. Porque todos os males e as doenças têm origem no karma da pessoa. Porque quando nós viemos para essa dimensão, para esse planeta, nós já viemos carregados de problemas. Nós viemos para cá para um processo de cura e polimento. Porque quem sai daqui doente, continua doente. Então, não espere que a morte vá resolver alguma coisa, porque não resolve não. Aliás, a morte nem existe. Existe o desencarne. E a mudança de planeta, a mudança de frequência, isso existe, mas a morte propriamente não. Existe mudança de dimensão. Aí você continua lá o processo, segue cosmos afora. A outra metodologia que eu proponho é que você seja uma pessoa sempre autoafirmativa, evitando falácias negativas. Não se meta com gente de falácias negativas e irresponsáveis. E observe, cuide os arquétipos que estão disponíveis para você no seu ambiente. Porque todo arquétipo impacta no subconsciente. Quando o seu subconsciente percebe que uma imagem está disponível para você, cotidianamente, ele passa a vibrar, a entrar em fase com as informações daquele arquétipo.
Elias, o que é arquétipo? Arquétipo é a essência primordial de coisas e pessoas na perfeição. No cosmos nada está parado, tudo vibra. Uma cadeira nunca está parada, ela está sempre vibrando. Os cientistas, eles constataram isso com um aparelho ultrapoderoso. E todo design é carregado de informações e informações subconscientes também. Então, quando você não está prestando atenção às imagens, você pode aí sofrer o impacto disso aí. Pontos astrais determinantes. Tela de fundo do celular e tela de bloqueio, as paredes da sua casa, as paredes do seu escritório, as estampas da sua roupa, os adesivos que você cola no carro. Estes pontos aí, carro, parede, celular, eles são cruciais. Quando você baixa a imagem na parede, no carro, no celular, o seu subconsciente entende na automaticidade que você está sim trabalhando na função arquétipos. E ele providencia mudanças instantaneamente no seu astral. Ele é ultra poderoso e vai utilizar todo o seu potencial para prover mudanças ali na sua psique, no seu astral, prismados pelo arquétipo que você escolheu, que você baixou lá. Então cuide com isso. Elias, quanto tempo eu preciso experienciar um arquétipo? Quanto tempo demora para mim saber se está sendo bom para mim ou não? 1 semana, 7 dias. Se em 7 dias você não sentiu melhora ao usar um arquétipo, troque imediatamente, porque não precisa mais que 7 dias. Agora, se você viu que o arquétipo está fazendo bem, você pode continuar, é claro, porque os benefícios só vão aumentando cada vez mais. É importante também casar arquétipos. Você pode utilizar um arquétipo aí junto com outro. Você pode utilizar vários arquétipos simultaneamente. Não muitos, é claro, para você não entrar aí numa confusão mental. Mas de 3 a 4 arquétipos é bom usar. Elias, o arquétipo em si, ele é poderoso? É sim, porque tudo é informação no cosmos. Quando você aloca a informação certa no seu astral, na sua vida, na sua psique, isso por si só já inicia o processo de cura. Quando você trabalha com arquétipos, todo o seu astral, todo o seu potencial sofre uma mudança aí, baseado, é claro, nas prerrogativas, nas características daquele arquétipo definido. Existem ainda outros arquétipos para cura, como o curador, como o xamã, como Gaia, a Mãe Terra, mas o arquétipo da serpente, como ele está envolvido no bastão de Asclépio, ele é muito poderoso. Porque a serpente, ela é poderosa. Ela troca de pele, então ela tem poder de renovação. E os movimentos sinuosos dela podem aliviar a dor, podem aí trazer uma energia muito positiva para a pessoa que usa o arquétipo. Certa vez uma pessoa se sentiu desconfortável numa empresa e diminuída. Ela baixou a serpente na tela de fundo do celular, uma cobra verde, e virou a empresa de cabeça para baixo, da noite para o dia. Deu um escândalo muito grande. E realmente favoreceu a usuária lá do arquétipo da serpente verde, porque ela subiu de cargo. Tudo favoreceu ela. E com certeza vai haver uma reviravolta na sua vida para melhor, é claro. Vá lá no Google ou no Pinterest e escolha a imagem lá de uma serpente ou do bastão de Asclépio para você usar na tela de fundo do seu celular. E daí você vai aí fazer toda uma mudança positiva no sentido de alcançar a cura. Quando nós queremos a cura, nós precisamos
pensar coisas positivas, controlar muito o mental. A carta mágica é um pontapé poderoso para iniciar o processo. Depois é ela que vai atrair ali muita coisa positiva para o seu caminho. Pessoas certas, metodologias coerentes com o que você quer. Muitas doenças advêm para a vida da pessoa por historinhas que ela ouve. A doença que você está sofrendo pode ser uma historinha implantada na parte subconsciente da sua psique. Por isso você precisa regravar o seu subconsciente com uma carta mágica. Aprenda aí a fazer uso dessa ferramenta maravilhosa e divina. Existem muitas outras metodologias que auxiliam você no processo de cura, mas a minha proposta seria essa: a carta mágica, a ressonância harmônica e o arquétipo do bastão de Asclépio. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Há pouco tempo o empresário ele estava indo muito bem nos negócios, ganhando muito dinheiro, e ele comprou um carro novo, muito grande, e colou um adesivo do seu Madruga no carro. A partir do momento que ele fez isso, os negócios, caíram. Depois alguém explicou para o empresário que o carro também é um ponto astral determinante, dinâmico. E ele foi lá e retirou o adesivo. Até o carro ele vendeu e se desfez lá. Mas foi avisado, ainda bem que ele recebeu essa informação aí. Então, cuide com as imagens que estão aí disponíveis para você no seu cotidiano. O pavilhão mental precisa ser purificado, precisa ser decorado adequadamente. É preciso fazer a manutenção do pavilhão mental, com meditações certas, com ferramentas e dispositivos que funcionem para o bem da pessoa. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.